Hey, 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 como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast, este espaço livre em que nós falamos da vida, desenvolvimento pessoal, hábitos, bons e maus. Hugo Zagalo, és psicólogo e és o co-host deste podcast. Como é que tu estás? Eu diria mais que eu sou o co-host deste podcast e que sou psicólogo. Porque o que originou a minha aventura da psicologia digital foi este podcast. Foi essencialmente simplesmente substituir-te por clientes. Uso o mesmo microfone, estou à frente de uma câmara, agora estamos fisicamente, mas... E é por isso, vocês nunca sabem o que é que cada uma das vossas aventuras vai dar. Tu começas a fazer uma coisa, se tens um propósito em mente relacionado com aquela coisa, vais achar que estás a falhar. Mas é possível que hajam ramificações de possibilidades que tu não estás à espera inicialmente. É uma das vantagens de nós não nos focarmos tanto no objetivo, mas mais no processo das coisas. Hábitos, hábitos, hábitos. Repete. Vai. Repete. E o caminho vai-se moldando e vai-se descobrindo como se estivesse a andar numa savana e estivesse a cortar com a katana à medida que fazes. Aqui há uma cascata. Exato. Deixa-me tomar um banho nesta cascata. Sim, são as minhas sessões ao vivo com os meus clientes. Mas e se eu der um mergulho nesta cascata? E se eu... Olha, tem uma passagem para uma nova gruta. Exato. E nesta gruta encontras as tuas sessões fora, as tuas palestras ao vivo. Sabes, eu acho que tu darias um excelente orador, um excelente... Qual é o termo do Tony Robbins? Como é que se chama essas pessoas? São comunicadores, oradores, intelectuais públicos. Sim, mas tem aquele nome tipo potenciador, sabes? É um... Sim, mas eu gosto... motivador. Mas eu não gosto de ser assim direto. Eu prefiro operar num ramo mais artístico, onde estou a inspirar mais a alma das pessoas do que o comportamento direto. Sim, percebo, mas acabas sempre por incentivar as pessoas a tomar ação, a tomar um bocadinho o controle das suas vidas, não é? Sim, a forma mais óbvia de veres mudança é através de comportamento, porque é observável, está lá. E então isto do repete é uma coisa, é a única. Se alguma coisa estou a ensinar à minha filha é isso. Qualquer repetição. Coisa que tu queres fazer, basta olhares para aquilo que te entusiasma, olha, aquilo é impressionante e depois repete. Certo. E vais-te tornar num perito. É infalível. Depois, se calhar, no fim da linha, aí há um bocadinho de talento que entra em jogo para ver quem é que é o melhor do mundo. Mas qualquer pessoa que toque piano todos os dias vai saber tocar piano. Sim, depois pode haver alguma propensão genética para ter uma maior facilidade, mas que não está relacionada com a quantidade de horas e com a quantidade de treino, não é? Que tem que se ter nas coisas, com a repetição. Sim, 2 lutadores que treinam ao seu máximo, portanto, fizeram tudo no mundo comportamental para... Treinaram exatamente da mesma maneira. Não podem fazer mais, não há mais horas no dia. Tiveram a treinar para a luta. E depois aí já vês as diferenças de talento. Sim, de talento, exato. Mas mesmo o talento genético também é o comportamental, ao longo das gerações. Porque há uma memória muscular física, mas também há uma memória cerebral, não é? E também há um processo cerebral diferente. As pessoas são todas diferentes. Sim, há uma memória genética que vem de gerações. Portanto, o Cristiano Ronaldo tem ali... qualquer coisa que já está... É tudo comportamento. Estás a ver? É tudo ambiente, de certa forma. Mesmo a genética é ambiente ao longo das gerações. Certo, faz todo o sentido. E a genética é repetição. Repete. Sim. A célula divide-se, mais repete. Isto é tudo um processo de repetimento. Tudo é hábito. Sim. Tudo é hábito. Tudo. Então, olha... foi uma belíssima introdução para este episódio e eu gostava de saber, Hugo, hoje vamos falar sobre o quê? Falaste-me em objetos, mas eu queria que tu explicasses melhor qual é que é a tua proposta de tema para hoje. Eu gostava de abordar aqui, talvez, em defesa do materialismo. Em defesa do materialismo. Quando dizes materialismo, estás-te a referir a posses, portanto, a objetos que nos pertencem. É isso que estamos a falar? Quando eu te digo materialismo, é bom ou mau? De facto há uma conotação negativa, não é? Sim. O primeiro instinto é, eu sou materialista, que é como quem diz, as coisas que não são físicas, que não são materiais, não me interessam, não é? Exato. Interessam as coisas materiais. Ok, porque e é feio. E é feio porquê? Eu não sei se é bem feio. Eu acho que há aqui uma confusão entre a matéria em si, porque tu és matéria. Eu sou matéria. Tudo o que nós vemos é matéria.
Então tu não podes ser antimatéria, senão não estás no mundo. Claro. Eu acho que, por exemplo, a diferença entre uma pessoa que compra um Porsche só para mostrar estatuto e uma pessoa que compra um Porsche porque adora como o carro conduz, já é diferente. Portanto, não é a matéria em si, é o significado que está alocado àquele pedaço de matéria. Estou-te a perceber. Uma pessoa que é colecionadora e que tem uma paixão por figuras e coleciona, ninguém diz que ela é materialista. Diz, uau, que interessante. Porque aquela pequena figura representa algo que é bom. Algo especial para essa pessoa, algo positivo, não é? Então, aquele Porsche que está a ser utilizado por alguém que está só a tentar mostrar estatuto é feio, mas não é o Porsche em si. É o que o Porsche representa no mundo da consciência. Que intenção é que está associada àquele pedaço de matéria? Então, nós estamos sempre a fazer isso. Nós estamos sempre a engravidar o mundo com cognição. Não é a matéria em si, é o que é que ela representa. Este podcast é como se fosse uma parte 2 do comprimido vermelho. Portanto, se ainda não ouviram o comprimido vermelho, vão ouvir o comprimido vermelho porque há ali um jiu-jitsu cognitivo que é preciso fazer antes de começarmos com isto. Mas o comprimido vermelho, o que nós dizemos é que a matéria, o que tu vês, são ícones que representam o quê? Ele diz que há uma subestrutura que é a consciência. E a consciência é o quê? É decisões. A consciência é o mundo das possibilidades infinitas onde tu vives antes de as materializares. Portanto, tu és consciência materializada num corpo, mas depois espalhas-te pelo mundo pelos objetos que interages. E espalhas-te com a tua intenção. Portanto, aquele Porsche ou é algo bonito ou é algo que representa algo feio. Não é? Sim. E tu vês isto, tu podes trocar muito rapidamente de significado trocando os objetos. Portanto, não são os objetos, é o significado que está injetado neles. Então, um bilhete de lotaria que vale 10 milhões... Potencialmente. Não, mas imagina que é ganho. Ok. É um pedaço de papel que vale 10 milhões. Claro. Ou então podes transferir isso para o ouro. Então não é a matéria. Tipo, nós decidimos onde é que colocamos esta ideia dos 10 milhões em pedaços de matéria. É o que ela representa, claro. Uma faca, quando estás a cozinhar, tem um propósito específico. Estás a cortar cenouras. Se te aparece um ladrão em casa, de repente essa faca é imediatamente transferida para outro objetivo. Então esse pedaço de matéria, uma faca para um elefante não é nada. Claro. Não é utilizável. Claro. Então o ponto aqui é que o que é que tu és? E se tu és consciência, tu depositas este mundo mental no mundo material e colocas todo este processo de escolha e intenção e personalidade no mundo. Portanto, no fundo, tu estás a moldar o mundo àquilo que tu desejas, àquilo que tu imaginas, e todos os objetos que te rodeiam e que tu escolhes fazer parte da tua vida te definem de alguma maneira e são um espelho da tua consciência. Exato. E depois tu consegues... Isto é interessante. Se tu tivesse uma guitarra e tens uma guitarra, não é? Estás a tocar a guitarra e de repente eu digo, essa guitarra era do Jimi Hendrix. De repente... Sim, a guitarra ganha uma dimensão. Ganha uma vida. Exatamente a mesma guitarra, só com esse pedaço de informação, ganha uma vida. E tu podes dizer, se estiveres a tentar ver isto mecanicamente e não de uma forma mágica, sim, mas isso é só mental, não é? Isso somos nós que decidimos. Mas uma pessoa é igual. Claro. Uma pessoa a andar na rua é só um civil. É só mais uma pessoa. Mas lá dentro há um mundo de história que eu tenho que conhecer. Mas eu tenho que conhecer. Sim. Senão não sei o que é. Da mesma forma, esta mesa tem uma história. Se calhar é uma história que não é bonita. Esta mesa era dos meus primos. Então é. É, tem uma história bonita. Então conta-me. Não foi comprada. Sim. Foi herdada de uma casa que os meus primos tinham no Príncipe Real, que foi agora alugada. E esta mesa sobrou e eles não sabiam o que lhe fazer. E eu disse, eu fico com a mesa. E ganhei uma mesa lindíssima. E é linda. É. E é isso que eu sinto. Por exemplo, a minha mãe tem mobília de família. De gerações e gerações. Sim, claro. Portanto, ela anda num espaço material em que todos os elementos têm uma história que ela conhece. E eu ando onde? Eu ando num espaço onde todos os elementos representam o IKEA, ou o que quiseres. Não tem, só funcional. Não tem qualquer história e personalidade. Sim.
Percebo então isso. nós transferimos história para os objetos. Esta pedra, eu trouxe a pedra. Trouxe esta pedra, vai buscar a pedra. Enquanto eu conto que eu tenho essa sensação também com as câmaras e com o equipamento que compro, porque eu costumava comprar câmaras novas e perdi um bocadinho o amor a isso, porque agora virei um entusiasta do OLX, porque tu encontras lá coisas incríveis, antigas, que têm montes de história. E acho muito mais interessante restaurar uma câmara antiga ou usar uma lente que está toda partida e não sei o quê. De facto há algo que me fascina naquilo, porque sinto que aquela lente viveu, sinto que tem uma história, mesmo se tiver um risco, mesmo se tiver uma imperfeição, não é? Lindo, sim. Yeah. E então de que é que tu estás rodeado? É uma boa pergunta. Só de funcionalidade ou de beleza, de história, de caráter? Sabes que há um grande amigo meu, o Tiago Tencourt, que tem uma enorme sensibilidade para os objetos e para as coisas, e eu não percebia a cena dele, e muitas vezes eu ia à casa dele e ele tinha este teclado que faz o mesmo do que um teclado mais moderno, mas realmente era um teclado antigo, coisa. Eu dizia, isto... E eu olhava para aquilo, de facto é um objeto bonito, mais bonito que aquele, e tu tocavas e sentias um toque diferente, e depois eu percebi que a vida é isto, a vida são os detalhes. Sabes, uma das maiores tomadas de consciência que eu tenho tido ultimamente é a incrível falta de atenção para os detalhes da vida. Eu sou uma pessoa que sempre pensou no todo, na funcionalidade. Exato, quando tu elogias alguém, é melhor elogiares, por exemplo, a roupa do que a cara, porque a roupa é uma referência para a decisão que é a consciência. Para a escolha dessa pessoa, e a cara é uma coisa que é dela. Decidiu, sim. Sim, te dizes, tu és muito bonito. Sim. Obrigado, essa t-shirt é muito fixe. Obrigado. E então tu és os teus objetos dessa forma. Sim. Porque o teu corpo tu não escolheste, mas depois, imaginando que tu és consciência e vives neste mundo das possibilidades infinitas no qual tu escolhes uma delas para se materializar, então esse processo é divino, porque tu és os dois, tu és Jesus, tu és matéria, tu és consciência encarnada, tu és matéria, mas também tens o poder de materializar, de tirar do mundo todas as possibilidades e de fazer isso manifesto. Então esse processo, quando tu elogias esse processo, estás a elogiar a consciência. Essa roupa que tu escolheste é fixe. A minha filha, quando desenha, o melhor elogio é que boa decisão, pôs o roxo ali. O roxo naquele sítio. Exato. Claro. E então, nas relações, é uma parceira romântica, é um avatar, um pedaço de matéria orgânica para o qual tu fazes o upload do software da mulher ideal. Portanto, tu tens a mulher ideal no teu espaço mental e depois estás à procura de referências materiais para as quais vais fazer o upload. Toma, está tudo aqui. Sim. Estás a ver? Sim. E depois ela vai-te desapontando e vai-te mostrando que na realidade não é. É complexo. Eu ia dizer, não te quis interromper o raciocínio, que é muito bom, mas eu ia dizer que uma das formas para nós tomarmos atenção a estes detalhes, a esta consciência, nós estamos tão presos ao nosso objetivo, às coisas que queremos, não é? E saltamos estas partes dos detalhes e de saborear a vida, porque no fundo é disso que se trata, não é? Tipo, tu dares uma história, já vais contar a história dessa pedra, não é? Mas tu dares uma história a esta mesa, escolheres ter esta mesa aqui em casa, em vez de teres uma mesa do IKEA, são decisões que depois vão começando a definir um bocadinho a tua vida e também te transportam mais para dentro dela. Eu há tempos tive aquela obsessão de documentar a minha vida, de fotografar tudo e de coisas. E ao fazeres isso, tu começas a tomar atenção ao detalhe e às escolhas estéticas que queres mostrar a ti próprio, que queres registar, as opções que queres registar ou não. Quando tiras uma fotografia, tu tens de tomar decisões, tens que escolher o que é que vais mostrar e o que é que vais omitir à pessoa que está a ver isso. E portanto isso é a escolha do detalhe, isso isso são essas opções, não é? E a vida é isso. E tipo, se tu levas uma vida em que és inconsciente na observação dos detalhes da tua vida, vais chegar a um lugar de confusão e de perdição, como eu cheguei. Vais chegar a um lugar confuso em que não percebes o que é que te aconteceu e não percebes porque é que estás a ter crises emocionais, porque não foste consciente nem todos os momentos da tua vida. Provavelmente porque estarias a pensar demasiado ou no passado ou no futuro, provavelmente porque te estavas a querer distrair com coisas que te obriguem a não sentir aquilo que
Bem, eu estou a desviar um bocadinho a conversa. Estou a seguir completamente. Mas provavelmente tu vais encontrar mecanismos em ti, que é uma coisa natural no ser humano, encontrar mecanismos que te distraiam, que te disfarçam, que te obriguem a aliviar a tensão e o atrito que é dentro de ti próprio, tu seres um observador da tua vida e tomares consciência de tudo. As decisões que tomas, de sair da cama, de fazer o esforço, de não parar de correr quando estás a fazer uma corrida. É fácil parar de correr, mas isso é um detalhe. Aquele split second em que tu estás naquele segundo e dizes eu não vou parar aqui, isso aí é um detalhe, é uma observação de um detalhe da tua vida, é uma escolha estética. E eu, tantos anos perdidos a não tomar atenção a isto. Sabes que há aquelas pessoas que tu olhas nas fotografias e todas intemporalmente tu percebes, tipo, este gajo em cada fase da sua vida estava preocupado com o detalhe. Pode ser modas da altura, pode ser coisas. E depois há aqueles gajos que tu vês nas fotografias e é tipo, este gajo está-se a cagar completamente para a questão estética, que parece superficial, mas não é. Não é porque é uma escolha de viver uma vida mais plena. Estás a prescindir, quando prescindes do processo de escolha, estás a prescindir de seres um Deus. Estás a que manifesta na realidade as possibilidades. Se tu estás só a ir com a força das marés, para onde aquilo te leva, isto é o que for, vamos comprar a coisa mais fácil, eu vou tirar a fotografia, está tirada, não estás a exercer o poder divino de escolher. Certo. De escolher. Certo. E não é escolher, imagina, até parece, eu estava-me a ouvir falar e até parece que eu estou a incentivar as pessoas a ter, tipo, a comprar o piano mais caro, ou a câmara mais cara, ou a roupa mais cara. Não tem a ver com ser caro ou não, tem a ver com ser uma decisão estética tua pessoal. As coisas que tu usas, os teus objetos, aquilo que te circundam. Ou a tua relação com os objetos. Ou a tua relação Experimenta com os objetos. dizer bom dia aos teus objetos, para ver se não começas a criar uma relação e a colocar-te naquele objeto. Ah, interessante, claro. Esta pedra, deixa-me só contar. Fala-me dessa pedra. Esta pedra, e vão ter que ir ao YouTube para ver, eu encontrei-a na praia quando tinha pai 7 anos com o meu pai, e eu lembro de pensar que era a maior pedra do mundo. Porque numa praia, tu normalmente não encontras uma pedra deste tamanho. Tem que ir ao YouTube para ver, mas é um pedregulho. Ok? Mas claramente não é a maior pedra do mundo. Mas aquela memória ficou toda colocada neste pedaço de matéria. Eu nunca me lembro disto, a não ser quando vejo esta pedra. Estás a ver? Aquele momento ficou fotografado aqui. Isto é uma fotografia. Isto é mente estendida. Da mesma forma que eu consigo contar com os meus dedos, é um pedaço da tua vida. O meu cérebro, o meu processo cognitivo utiliza partes do exterior para entrar neste pequeno loop de desenvolvimento. Então deixa-me só fazer aqui a subida muito rápida da mente estendida. Uma pessoa sem braço tem o braço no cérebro. Portanto, a pessoa acha que tem o braço. Está a pessoa que tem um braço amputado. Sim. Não é? Portanto, há ali uma coisa que não existe que está a ser contemplado por ti. Um cego que tem uma bengala, aquela bengala é exatamente como se fosse parte do corpo dele. Está contemplado na arquitetura cerebral. O teu baixo és tu. Então, nós como consciência não estamos limitados a usar o nosso material cerebral ou o nosso corpo. Nós podemos utilizar tudo. E neste caso, a memória está aqui, pá. Uhum. Sim, é como se tu libertasses da tua cabeça esse espaço de memória, o guardasses nesse objeto, agora vais à tua vida e passado 4 anos olhas para a pedra e recuperas tudo. É como, como um disco externo. Exato. É uma referência material para a qual eu faço o upload de uma experiência. Claro. E o mundo é experiência. Tu estás sempre a tentar imortalizar o tempo em matéria cuja temporalidade é mais lenta que a tua. Uma pessoa que está a morrer e escreve o Martim esteve aqui e depois as pessoas veem aquilo, há ali uma quantidade de significado agarrada àquele ato de escrever o Martim esteve aqui. Tu estás-te a transportar de uma matéria que tem uma temporalidade limitada, que é a biologia, para uma matéria que tem um tempo mais longo, que é a pedra. Exatamente. Então nós estamos constantemente a engravidar o mundo cognitivamente e a espalhar-nos pelo mundo. O que nós estamos a fazer aqui é precisamente isto. Sim. Este podcast, estas gravações, isto, se tudo correr bem, ficará eternamente aí. O Alan Watts ainda está vivo ou não? Sem dúvida. O Alan Watts está tão vivo agora como se estivesse vivo para nós. Uhum. Imaginem que ele não estava a publicar nada. Tá. Não é? Nós nunca o íamos conhecer. O Alan Watts verdadeiro, que é um processo, nós nunca o íamos conhecer.
Portanto, nós conseguimos ouvi-lo todos os dias. É como se estivesse vivo. A consciência dele está gravada num pedaço de matéria que pode ser downloadado por nós. Um autor que escreve um livro há 3 séculos atrás, claro, aquilo são pedaços de consciência do autor que estão encapsulados naquele pedaço de matéria. Um mundo em pequenos movimentos de caneta ou de letra ou de tinta, claro, que 3.000 anos depois tu podes abrir. Sim, e digo-te mais, a velocidade a que isso acontece é também exponencial, no sentido em que há de 20 ou 30 anos atrás tu tinhas que ir procurar esses arquivos do Alan Watts. Nós hoje em dia, tu tens acesso a uma panóplia tão grande de conhecimento e informação instantânea no teu telefone, não é? Que tipo, é uma bola de neve evolutiva cada vez mais rápida, é supersónica. E comprimimos, os nossos vídeos comprimidos são ideias soltas que ficam a entrar na cabeça das pessoas instantaneamente e que são já ideias do Alan Watts, do James Clear, tudo absorvido e canalizado através de nós. É uma grande orgia de ideias, não é? Que sai. Sim. E que se tornam objetos de certa forma, não é? Objetos cada vez mais condensados com cada vez mais coisas e ao mesmo tempo cada vez mais simplificados. Mas sabes que tudo isto me leva sempre a acreditar numa só coisa, que é, andamos sempre em busca de conhecimento, de explicações, de uma coisa que vamos sempre encontrar dentro de nós, que vamos sempre encontrar aqui dentro, que já está aqui, não é? Mas precisa de ser updated, precisa ser renovada. E precisa de ser remexida, não é? Nós somos seres, como é que se diz? Maleáveis, sim, estamos maleáveis, em adaptação dinâmicos, constante, não sim. é? E temos esta necessidade. Nós não nascemos e ficamos assim. Nós comportamos-nos pelo mundo. Esse comportamento somos nós a espalhar-nos por ele. Sim. Portanto, tu és tu, mas tu também és o que fazes. E o que tu fazes és tu. A tua música és tu. Tipo, tudo o que vocês fazem são vocês. Yeah. Esta pedra sou eu de alguma forma, porque eu embuti de significado. E qualquer pessoa que ouça esta história sabe disso. Da mesma forma que tu, para conheceres alguém, tens que saber da história da pessoa, se não é só um pedaço de matéria orgânica a passear-se pela rua. E como pode mudar a perspectiva, não é? Quando sabes basta haver uma pequena informação sobre essa pessoa, não é? Que te transforma completamente a sua perspectiva. Tipo, olha o Hitler. Imagina que tu não sabias qual era a filosofia de vida dele, não é? Que não sabias, tipo, era... O Hitler é um bom exemplo. Porque o Hitler não é bem o Hitler. O Hitler é um pedaço de matéria orgânica para o qual um inconsciente coletivo do povo alemão se foi materializar. Ele não inventou aquilo, ele absorveu aquela necessidade. Eu não estou a culpar os alemães, mas o Hitler não criou aquilo. O Trump não aparece e convence toda a gente. Não. As pessoas estão à procura de um símbolo que represente uma força abstrata que não tem onde viver. Uma pessoa que vive no mundo da abstração, ou seja, no mundo do pensamento, no mundo da consciência, no mundo das possibilidades infinitas, sendo que isto é uma pedra que está definida, não são duas pedras, não é? Porque já existe no mundo da matéria. Mas se eu fechar os olhos, pinto-a da cor que quiser. E então, as pessoas que vivem neste mundo da abstração precisam especialmente de ter onde se materializar. Precisam de criar arte. Porquê é que eu sou obcecado com notas e com estrelas? Porque eu vivo neste mundo. E então, quando me dão uma referência material, 19, perfeito. Toda a minha história, todos os 3 anos da minha faculdade estão ali gravados naquele número. E eu, está ali. Estás a ver? Porque é que isso me conforta? Parece feio, não é? Porque é que eu gosto de estrelas. Quando eu conduzia Uber, eu preferia estrelas do que dinheiro. Eu queria manter as 5 estrelas obsessivamente. Porque é uma referência, um símbolo. É o ego, é como se fosse o ego. É uma ideia. Yeah. A cena do ego é que... Devíamos falar um bocadinho do ego. Pois, porque o ego está relacionado com isto. O ego é a ideia de ti próprio. E o que as pessoas conhecem de ti é... aquilo que vem de ti. É o teu ego. As pessoas conhecem a ideia de ti próprio. Ninguém conhece os teus processos biológicos. Portanto, a tua ideia de ti próprio, a ideia do Alan Watts, o que ele diz, é o que nós ouvimos. Portanto, o que as pessoas conhecem de ti é o teu ego. E o ego é absolutamente necessário. Quando uma pessoa tem Alzheimer e começa-se a perder, é muito triste. Onde é que está a ideia da pessoa? Tipo, a pessoa... desaparece. Exato. Então o ego não é para mandar abaixo, o ego é para pôr em check, vamos dizer.
Tipo, não é só isso também. É uma ideia e esta pedra também representa algo para mim, mas também é feito de matéria de alguma coisa. Estás a ver? Acho que o ego é, no fundo, uma coisa que nos ajuda e que nos dá direção e que nos dá motivação, mas pode jogar contra nós quando nos perdemos nele. Quando nos perdemos em achar que a nossa razão, não é? É tão forte que bloqueamos um bocadinho as coisas que estão a acontecer lá fora, não é? As coisas dos outros. É quando confundes o símbolo com a realidade. Quando confundes o símbolo com a realidade, sim. Certo? Portanto, eu não posso confundir o símbolo desta pedra que representa para mim com a pedra real que está aqui no mundo material. Eu não posso confundir a palavra água com a água verdadeira, senão vou morrer. Preciso de beber mesmo água, não é? E então... Pá, isto é muito... Eu fui a Milão e fui a uma catedral com esta ideia na cabeça. Eu já vos disse, quando eu estou a preparar um podcast, vivo com a ideia na cabeça durante a semana toda. E a olhar para aquela arquitetura toda, para aquela história toda, aquilo foi uma contribuição de grupo que construiu aquilo. Agora imagina que tu sabias todos os detalhes. Desde o arquiteto ao gajo que pôs mesmo aquela pedra ali. E as intenções e o dia dele. Imagina que aquela pedra tem o significado que ele divorciou-se da mulher. Estás a ver? O mundo está todo feito com consciência materializada. Tu não sabes é a história. E então, o que é que tu podes fazer? Só para levar isto para um sítio mais prático. Podes-te rodear de objetos que são tu na sua forma mais positiva. Não são só funcionais. Não compres só um shampoo. Pá, isto se calhar não é um bom exemplo, mas imagina que tens um sabonete que foi feito por uma pessoa que tu gostas, estás a ver, imediatamente estás rodeado de algo que é positivo. Eu acho que também aí pode entrar o conceito e a ideia de minimalismo, que é uma coisa que nós não falámos, não sei se já falámos aqui no podcast, mas eu gostava de abordar este tema, que às vezes é um bocadinho isto, é fazermos aqui uma limpeza dos objetos que nos rodeiam e perceber tipo, o que é mesmo essencial e o que é que eu tenho para que seja funcional ou estético ou melhor para a minha vida, não é? Vai dar um bocadinho à questão das roupas que o Steve Jobs, por exemplo, usava sempre a mesma roupa porque era uma coisa que simplificava a vida dele, libertava muito da vida dele, e o minimalismo, o conceito é um bocado esse, que é reduzires ao essencial e obviamente há aqui questões estéticas, tu vais escolher os mínimos, mas depois conseguir traçar uma linha entre o que é realmente necessário, o que é estético ou de vaidade, não é? O que é que são objetos de vaidade? Exato. É melhor ter 5 muito bons amigos do que 100 conhecidos que então, em vez de estás rodeado por 100 objetos com os quais não tens nenhuma relação, escolhe 5 com os quais tens mesmo uma relação. Exatamente. E te revês neles. Eu tive essa cena quando eu comecei a tocar baixo, eu achava que devia ter muitos baixos, não é? Um baixo com 6 cordas, um baixo com 5, um baixo com coisa, porque isso me faria uma pessoa melhor. Mas foi ao contrário, só te confunde, só te baralha e só te, no fundo, retira a identidade. Porque as pessoas começam a perceber, tipo, este gajo, quem é este gajo? É camaleónico, ok, isso é uma coisa, mas não, é muito mais interessante quando tu escolhes um baixo, e hoje em dia tenho um baixo, que tu defines como teu e que lhe transmites amor, que transmites a tua coisa e que o fazes teu e que aquele som é específico e característico teu. Porque eu comecei em minha casa com esse conceito de minimalismo. Eu nem tinha televisão, só tinha um leitor de vinis porque achei que isso era o que eu precisava para manter o meu tempo. Acabei por comprar uma televisão, arrependi-me e estou outra vez a ficar... É um reflexo da confusão mental que vai na minha cabeça. Tipo, quando tu te começas a rodear de demasiados objetos e a tua vida... A minha mãe dizia sempre, tipo, o teu quarto é um espelho da tua alma, arruma o teu quarto, estarás a arrumar a tua alma. Eu nunca percebia bem isto, não é? Mas eu percebo agora que limpar as coisas, arrumar as coisas e escolher as coisas essenciais, não ter tralha em casa, tira-te a tralha toda da cabeça. E às tantas tu começas a tomar essas decisões, os objetos que são realmente importantes. Porque tu te espalhas pelo mundo material. E então, se te espalhas em demasia, estás demasiado disperso. Estás disperso. Se a minha filha leva um brinquedo para as férias, aquele brinquedo é mais ela do que qualquer outra coisa. Exatamente. Se ela levar 5, está demasiado espalhado. Ela não se identifica com aqueles pedaços de matéria. Basta veres no aniversário de uma criança
E nós, eu e a mãe da minha filha, tínhamos muito esta coisa, mais ela até que me chamou a atenção para isto, e eu estou-lhe eternamente grato, que é não, pedir às pessoas para não darem os presentes, que é uma coisa contra a natura, não é? Para não darem todos os presentes de anos à minha filha no dia de anos naquele momento, exato, porque o que acontece é que se recebe 15 presentes, abre os presentes todos, não liga a nenhum, qual é o próximo? E tu não estás a dar valor a nada e acabas com uma casa cheia de lixo, nada pior do que um quarto de uma criança que é um mar de brinquedos que nunca foram usados, não é? E então, se tu lhe deres só uma bola, não, que horror, não vais dar só uma bola à tua filha. Sério, se lhe deres só uma bola... Se lhe deres só uma bola, uma caixa ou um objeto que a faça olhar para aquele objeto e que estimula a sua criatividade, muito provavelmente ela vai ter muito mais horas de diversão, o seu cérebro vai se desenvolver de outra maneira do que ter 40 Barbies, não é? Exato. Portanto, minimalismo. E sabes que é o contrário do minimalismo, é os, como é que se diz em português, hoarder. Hoarder é os que gostam de... aquelas pessoas coletores, exato, mas que não querem deitar nada fora, tem a casa cheia de tudo. O que as pessoas sentem, literalmente, é que estás a deitar fora as memórias deles. Sim. Porque como eles se depositaram como consciência naqueles objetos, nem que seja disperso, nem que seja só um bocadinho, ir lá alguém e dizer vou deitar isto fora, pá, estás-me a roubar o cérebro, eu pus aí a minha cena, isso foi daquele dia que não sei o quê. E esse medo de não andar para a frente, ficar agarrado ao passado, agarrado aos materiais, isso é que se pode dizer que é materialismo negativo. Materialismo negativo, sim. Sabes que e esse conceito também se aplica muito na minha vida ultimamente. Eu tenho trabalhado em vídeo, não é? Sou editor de vídeo também enquanto filme. E ser editor de vídeo é uma constante... porque hoje em dia os vídeos são 15 segundos, são reels, são coisas curtíssimas e tu frequentemente filmas 1 hora e tens de tomar decisões, tens de deitar coisas fora rapidamente e habituar-te a este processo de olhar, ok, isto é porreiro, mas vai fora porque a minha escolha é esta. Estás a ver? É um grande exercício de vida para a tua própria vida, não é? Eu tenho aqui em casa muitas coisas, mas isto é bom, mas vou vender porque não faz sentido, não tem aqui. E às tantas começas a ter uma vida muito mais funcional, a aproveitar o teu tempo de uma maneira melhor, a ter uma cabeça mais limpa, mais calma, não é? E quando acordas, o vazio que pode parecer, não é? Que pode parecer isolador ou assim, é libertador porque deixa muito mais espaço criativo para outras coisas. É importante, incutir estes conceitos na nossa vida, eu acho que é meio caminho andado para uma vida mais harmoniosa e feliz. E como tu dizes, as relações são iguais, seja com a nossa parceira ou parceiro, seja com os nossos amigos, focar numa pessoa, nos detalhes da pessoa, dos nossos amigos, e criar uma ligação profunda com essa pessoa. Isso tudo vale muito mais do que tu teres uma rede tão expandida. E sabes o que é que tu estás a fazer aí? Mesmo literalmente, mesmo que não estejas aqui a pensar de uma forma mágica e estejas a pensar de uma forma convencional, tu quando conheces alguém, estás-te a colocar dentro dessa pessoa. Estás a injetar a tua consciência no material orgânico deles. Portanto, pelo menos estás na memória deles. Estás a algures. Tu reconheces sempre alguém. Porquê? Se calhar é porque estás a reconhecer a ti próprio. Como já te depositaste ali, quando os vês outra vez, ali estou eu. Estás a ver? Se calhar a forma como tu te julgas não são as outras pessoas que te julgam. És tu a julgar-te a ti próprio através dos olhos dos outros porque tu te colocaste no material cerebral deles. Sim, e estás a projetar, estás a olhar para eles e a projetar esses teus medos, estas tuas inseguranças ou estes teus conceitos. Sim, porque tu te colocaste, mesmo que seja só uma pessoa que não conheces, um desconhecido, tu estás a utilizar os olhos do civil, do cidadão, que tu também és, que te depositaste lá para te julgar a ti próprio. Estás a ver? Sim. Isto é tão estranho, se calhar é por isso que tu te sentes confortável. Sabes aquilo da terapia de exposição, quanto mais fazes uma coisa, mais confortável estás. Portanto, algo que é completamente novidade é um caos para mim porque ainda não está dominado por mim. Se calhar é porque ainda não foi embutido de mim. Eu ainda não fui lá e ainda não referenciei os objetos daquele local comigo. Então quando eu vou a um sítio que vou regularmente, eu reconheço-me. Estou ali, já estive ali, aquilo sou eu. Tu vais à televisão, já estiveste lá várias vezes, a câmara és tu. Olha, estou eu ali. Eu quando vou ainda não me depositei naquele ambiente. E então não estou à vontade. Isto é insano. Tu espalhas-te pelo mundo. Tu és consciência encarnada que espalha a consciência pelo mundo. E então,
acho que o que se pode tirar daqui mais é escolham com quem se rodeiam. Portanto, diz que as 5 pessoas com quem tu te dás mais vão de certa forma servir como referências, como se fosse um mapa astral que vai definir um bocadinho quem tu te tornas, porque tu estás-te a depositar neles e eles em ti, então eles são tu em termos de mente estendida. Os teus objetos também são assim, então respeitem os vossos objetos, escolham objetos e criem relações com eles. Por Sim. mais as pessoas que gostam de cristais, é isso que fazem. Tu estás ali a depositar uma intenção, Sim, um propósito, Exato. Que depois se reflete para ti, tal como esta pedra se reflete para mim. Eu sorrio quando vejo isto. Sem dúvida. E isto era o que os alquimistas estavam a tentar fazer. A alquimia foi tipo no século XV ou XVI, antes da ciência moderna. De antes as pessoas achavam que a matéria era muito mais que conseguias interferir com ela. Nós hoje em dia, com a ciência moderna, delegámos isso à ciência. A matéria é átomos, a ciência consegue tratar disso, não vamos pensar nisso, vamos pensar na consciência. Mas eles achavam, o que a alquimia estava a tentar fazer era criar, por exemplo, uma das coisas era criar a pedra filosofal. E a pedra filosofal era um objeto no mundo material que servia ao propósito específico da consciência que estava a interagir com ele. Da mesma forma que uma faca pode ser um instrumento de culinária ou uma arma. Exato. Tu podias ter um instrumento, um pedaço de matéria que servisse para várias coisas. Para tudo, sim. Sim, podia transformar, por exemplo, ouro, podia transformar metais em ouro, podia ser o elixir da vida e transformar-te mais novo, mas essencialmente tudo o que a consciência que estivesse a interagir com ele desejasse. Exatamente. E nós fazemos isto. Lembras de fazer papas de lama quando eras criança? Claro, a minha filha faz, eu assisto a isso frequentemente. Pronto, porque há tudo, tem tudo uma delicadeza tão precisa. O universo, as constantes do universo, se alterares 1 milésimo em qualquer uma, nada existia. Se tu fores ao teu corpo e alterares um bocadinho no teu ADN, não, tipo, destróis-te. Estás a ver? É tudo um balanço. Então eles estavam à procura de um balanço específico que produzisse um elemento material que pudesse servir para qualquer consciência interagir com ele. Pá, lindo. E então as bruxas fazem isto. O que é que as bruxas fazem? É colocar matéria com a intenção por trás, com consciência por trás, e misturá-la num cocktail que vai fazer um feitiço. Estás a ver? Sim. Agora, e esta aqui... Manda. Vai ser difícil de ouvir. Manda. Nós temos uma pedra filosofal. Sabes qual é? Qual? Diz-me lá qual é. Qual é que é o objeto com o qual, dependendo da intenção, da consciência que interages com ele, tu consegues fazer qualquer coisa? És tu próprio. O telemóvel? Telemóvel? O telemóvel é a pedra filosofal. Imagina mostrar isto a um gajo do século XVI. Sim. E quem diria que ia ser o telefone que ia ganhar este poder? Imagina antes de existir o telemóvel, quando havia um telefone numa sala de uma casa, lembras do tarrim, Sim. Tinhas que carregar nos números, que era esse pedaço de matéria que ia para a qual íamos fazer o upload de todas as funcionalidades e desejos do mundo. Não estás a gostar, pois não? Epá, é difícil aceitar que chegamos a esse ponto, não é? Que chegamos ao ponto em que um telemóvel é a nossa pedra filosofal, mas o que tu estás a dizer é verdade. É uma combinação de elementos naturais. Sim. Que, a sério, é que nós tomamos mas isto por garantido. Mas quando tu me perguntaste, eu até ia responder uma coisa mais profunda. Bonita, sim. Que é o quê? Que é a pedra filosofal que nós todos temos e que tomamos por garantido. Sim. Somos nós próprios, é a nossa própria consciência, somos nós. Porque tu tens dentro de ti o potencial para criar a realidade que tu quiseres sempre. Lembras-te quando falámos da logoterapia do Viktor Frankl? Eu tenho pensado imenso nisso, porque como sabes, vivo numa grande guerra mental constantemente, com as minhas crises, com os meus problemas. E a única coisa, a logoterapia, no fundo, é aquilo que o Viktor Frankl dizia, que é nós... podemos estar na pior situação do mundo, podemos ter todas as circunstâncias contra nós, mas há uma coisa que ninguém nunca te pode tirar, que é a tua atitude perante esse acontecimento.
não é? E então, um homem que tem o controle do seu pensamento, o controle das suas emoções, que consegue gerir qualquer crise emocional, que consegue pôr em perspectiva tudo e consegue não se deixar afetar pelos fatores do mundo, seja quais eles forem, é um homem pleno, tranquilo, é um homem que consegue vencer. Pá. É muito lindo assim. Aquilo que está entre nós e a realidade que nós desejamos são as nossas barreiras mentais. Só. Sim. São as nossas crenças, são as nossas... É tudo que está aqui dentro. Tu és a pedra filosofal. Tu é que és a pedra filosofal. O eu, porque é sempre o eu. O eu. Sempre foi o eu. Sempre foi o I. E bolas, meu, as voltas que a gente dá, sabes, tipo, desde o início deste podcast. Eu às vezes ouço os episódios anteriores como tu me pedes para fazer e eu juro-te, é como olhar para uma pessoa diferente, porque realmente há quebras de consciência e há tomadas de consciência que te mudam. Que te mudam a tua perspectiva. Tu podes argumentar que não, que tu és aquela pessoa e coisa, mas na verdade, se tu fores a analisar porque é que és aquela pessoa e porque é que és aquelas crenças, houve sempre fatores externos, se tu não tens a consciência deles, que te moldam. Por isso é que nós dizemos que refletimos os padrões dos nossos pais, que recriamos um bocadinho o ambiente que nos rodeia, que as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam. E isso é tudo verdade. E quando tu começas a desconstruir e começas a ir a tirar essa tralha toda, pensas, então quem és tu? Então o que é que tu queres ser? O que é que tu achas que é a tua identidade? Quem é que és tu e o que é que te vai definir? E nesse momento em que tens essa clareza e consegues por milésimos de segundo entender que toda a tua realidade foi criada por ti inconscientemente, tomar a consciência é tomar o controle. Isso é meditação. Meditação é estares consciente do que está a acontecer em vez de estares perdido pelo processo. Exatamente. Então, tu não és os teus pensamentos. Tu és quem ouve. Tu és quem ouve, sim. Tu és aquele... Epá, não sei bem como definir, mas talvez a consciência, aquilo que decide. E se tu não decides, vai acontecer aquilo que sempre aconteceu. E o poder da mente, tu não sabes qual é o seu limite. Não, Joe Dispenza. Se tu não decides, acontece o que sempre aconteceu, sim, que é o reflexo e a repetição dos padrões que tu te moldaste e que inconscientemente deixaste que eles... E eu tenho uma relação de amor-ódio gigante com a meditação. E custa-me dizer isto, porque eu sou uma pessoa que acredita ser espiritual e muitas vezes levo da cabeça dos meus amigos, pá, puta, então, tu não és uma pessoa espiritual, agora porquê é que estás com este problema? E realmente, eu não quero passar por um impostor, porque eu tenho tudo menos espiritual. Eu quero muito trabalhar a minha espiritualidade e crescer, mas realmente é uma luta diária. Fazer meditação, tu não fazes meditação 2 meses e a meditação é um trabalho diário que custa, que não sentes evolução. É como se todos os dias estivesse a recomeçar do zero, todos os dias estivesse a fazer a primeira vez. Mas a dedicação a isso e o compromisso e a prática regular disso, encaixada na tua rotina, nestes conceitos todos, pode fazer a diferença, pode-te dar aquele distanciamento das coisas que tu precisas, de não te envolveres tanto no personagem. Quando eu paro de meditar, quando eu me abstenho, quando eu tenho um período mais complicado na minha vida, acontece o quê? Deixo-me levar pelo jogo. E lá vou eu pelo jogo e lá sou eu o personagem outra vez completamente perdido em crises, em dramas e não sei o quê, porque não estou a distanciar da realidade, daquilo que eu sou sozinho, não é? Tu podes, na realidade, utilizar esse processo autónomo de hábito de repetição em teu favor. Porque o que tu estás a dizer, tu tens de ter consciência, mas tu não consegues ter consciência com algo que acontece todos os dias. Então o que tu precisas de fazer, às vezes, é parar tudo e definir as regras do jogo outra vez. E depois fazê-las durante tempo suficiente até se tornarem automáticas. E através dessa plataforma de ordem, consegues decidir as próximas interações da tua consciência com o mundo material. Completamente. E então, James Clear, sim, hábitos atómicos. Juro-te, eu estou numa fase da minha vida em que só me apetecia parar o mundo, não falar com ninguém, estás a ver, e conseguir zerar, tirar esta carapaça e fazer isso que tu estás a dizer. Mas tu consegues isso. Yeah. Eu sei. Mas não queres. És como um hoarder. Aí, agora tu tocaste na ferida. Porque é aí que chegamos, tipo... É que tu tens que querer. Tu tens verdadeiramente que querer. Tu tens que estar pronto a perder tudo. Tu tens, como é que era aquela frase do mestre Yoda? Train yourself to let go of everything you fear to lose.
tu tens que estar disposto a perder tudo, verdadeiramente. Tens que querer largar mesmo. E foda-se. É um exercício difícil. Ok. O que é que dizemos às pessoas em despedida? Tenham atenção ao detalhe da vossa vida. Escolham o ambiente que vos rodeia, as coisas, os objetos, as pessoas. Sejam conscientes e tenham atenção ao detalhe. É preciso saber apreciar as coisas que temos e dar-lhes um pouco de nós. Pratiquem meditação. É difícil, é chato, mas tem enormes benefícios. Não sei o que dizer mais. Meditação a todos os níveis, não tem que ser fechar os olhos e focarem-se na vossa respiração. Qualquer interação consciente de atenção com o mundo é meditação. Sim. Estarem a pintar, a sentir todo o processo do pincel a passar pelo canvas é meditação. Andarem conscientes de cada passo é meditação. Qualquer momento onde tu estás atento, sabendo que tu és a atenção, e sendo a atenção, tu és consciente. A diferença entre atenção e consciência é muito pouca. E sabes o que é difícil agora? É que a nossa atenção, consciência... O nosso foco. É a currency, como é que se diz currency? É a moeda do mundo. O que é que eles querem aqui nas redes? A nossa atenção. A tua consciência. Aquilo que de si está a ser capturado por empresas megalómanas que vendem a tua atenção porque é suposto tudo ser grátis. O que as pessoas procuram quando procuram um psicólogo é alguém que as ouça. E o que é que as ouve? O que as ouve é a consciência. Portanto, as pessoas estão à procura de consciência. De alguém que elas sejam o ponto de meditação. Estás a ver? Sim. E como psicólogo é a melhor coisa que tu podes fazer. É ouvir mesmo. Porque é tão difícil que alguém te ouça. Cada um está no seu mundo, a viver a sua vida. Mesmo as pessoas que mais se preocupam contigo, não se preocupam contigo suficientemente para te levantar da cama. A minha mãe preocupa-se comigo, não é? Que é que eu esteja saudável, tenha sucesso. Sim, mas ninguém faz isso. Ninguém, mas não se preocupa ao ponto de fazer as coisas por mim, de me levantar, de me fazer trabalhar duro, de me... Malta, obrigado por estarem desse lado. Lembrem-se que podem falar connosco através de maushabitospodcast@gmail.com ou nas redes sociais, que acaba por ser o mais fácil. Falem connosco no Instagram. Fiquem obrigado. Bem. Até para a semana.